Olá, pessoal. Aqui é a professora Val. Estou falando para os meus alunos do ensino médio do Colégio Ases de Jacobina. Estamos iniciando mais um bloco de aula dessa semana. Dizer para vocês que estamos ainda vivendo, né, o isolamento social e a gente está se adaptando a esse novo formato, né? Esse formato híbrido, né? De aulas remotas, aulas assíncronas, aulas síncronas, e graças a Deus a gente está conseguindo colocar em prática o nosso calendário, né? E eu quero desejar a vocês uma boa semana, né, uma semana bastante produtiva e dizer que nós estamos conseguindo, nós estamos avançando de forma positiva. Então, eu convido você a pegar seu material, né, pegar seu livro, a sua agenda para a gente fazer as anotações. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante, né, que vai para as turmas do terceiro ano, principalmente, que são os conflitos na República Velha. Ok? Então, vamos lá? Quando você pega seu material, eu vou compartilhar minha tela com você. Claro, quero também desejar aqui também boas-vindas para aquele que possivelmente pode assistir o meu vídeo, uma vez que ele é público, né? Ele vai estar lá na plataforma do YouTube. Então, quando você pega esse vídeo para assistir, você vai entender que é uma professora, né, que não é nenhuma tecnóloga, né, ela é uma amadora, mas é amante da educação e está fazendo o que pode dentro das limitações para fazer um atendimento nesse período de pandemia, tá bom? Então, enquanto eu compartilho a minha tela, você pegue seu material, certo? Então, vamos lá. Compartilhando a tela aqui com vocês. Tema muito interessante que nós vamos estar trabalhando hoje, que é a República Velha, né? Dentro desse recorte aqui, de 1889, que é a data da proclamação da República, a 1930, que encerra a fase da República Oligárquica, ou seja, o segundo grupo político. Nesse período, nós vamos aqui trazer alguns conflitos sociais. Vamos falar um pouquinho sobre como é que está a sociedade, como é que está a satisfação do povo brasileiro nesse período, principalmente naquelas áreas de grande influência, eu vou dizer assim, do coronelismo, né? Vamos pegar assim, um aspecto fortíssimo, que são as revoltas do campo no Nordeste, tá bom? Então, vamos lá. É interessante destacar que essa é a nossa aula assíncrona, a aula que você recebe na sua casa e você agenda o horário que você tem dentro do seu organograma para assistir. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Como eu disse no início, essa aula vai para as turmas da segunda série, né? Capítulo 10, e para a terceira série, História 1, aula 16. As habilidades, formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. Bom, vou trabalhar aqui com vocês, vou me esforçar aqui para enxugar, né, as informações de 6 revoltas. Dessas 6, 4 ocorreram no campo, né? 3 delas no Nordeste, 2 no Nordeste, uma no Ceará e uma em Santa Catarina. E 2 urbanas, que é a revolta da vacina do Rio de Janeiro e a revolta também da chibata no Rio de Janeiro. Veja que os ânimos, né, do povo brasileiro em diversos espaços geográficos sinalizaram um grau de insatisfação muito grande com os governos da época. Bom,
O contexto histórico do Nordeste no final do século XIX. Olha só. Primeiro, a proclamação da República, né, feita por Deodoro da Fonseca em 1889, na verdade, não significou transformações, né, efetivas nas condições de vida da população brasileira nesse período. Principalmente no período que antecede a República, e aí a gente vai ver uma fase de transição, e nessa fase de transição, muitos dos hábitos políticos, né, da cultura, da monarquia, continua presente na vida dos brasileiros nesse período. Então, o fato de ter uma república não significou limpar historicamente os costumes, os hábitos, os valores da monarquia, certo? O sertão baiano, na verdade, nesse período, ele vai viver uma crise generalizada. Por quê? Nós já tínhamos aí alguns casos que deixaram os seus legados, seus registros. Por exemplo, o fim da escravidão foi feito de uma forma superficial, porque o governo não criou um projeto de inclusão social dos recém-libertos. Isso é fato. Eles vagavam, né, nas estradas, buscando até uma terra para viver. Outros vieram à cidade e ocuparam as regiões periféricas, exercendo as piores funções, né? Por quê? Porque o problema do Brasil, né, nesse período, e eu acredito que até a atualidade, é justamente essa questão da concentração de terras. As terras, elas são concentradas nas mãos de poucos e a grande maioria vive ociosas. E esse ócio é o que vai trazer problemas sociais para a nação. Então, não foi diferente. Um número muito grande de libertos, porém, não tinha terra para viver. E eles vagavam buscando um lugar, né, para que eles pudessem vender a sua mão de obra ou arrumar um abrigo para a sobrevivência. Então, esse é o retrato do Brasil no pós fim da escravidão, né? Pós-escravidão. Em 1878, o sertão da Bahia também sofreu uma terrível seca. Olha só, a gente já vivia um problema político, né, recorrente. Mas aí, esse problema político recorrente, ele ainda vai se agravar com os problemas geográficos. A seca. A região, o sertão da Bahia, ele é uma região seca, característica de uma pobreza e uma miséria muito grande. Então, a população vivia situações assim de miséria, né? Então, assim, a seca associada à fome, à miséria, ao desemprego, né? E o que vai acontecer? Dentro desse contexto de incerteza, de pobreza, de miséria, né, que o nordestino viveu nesse período e ainda sofre, né, na atualidade, surgem figuras importantes que vai trazer esperança para a vida do nordestino. E esse sujeito, ele tem uma aspiração divina, porque ele prega um mundo novo de justiça, de abundância, né? E onde todos e tudo é repartido. E esses líderes locais que surgem nesse período recebem um rótulo, né, de messiânico, ou seja, são movimentos messiânicos, é o messianismo, né, que é um fator importante, né, na vida do nordestino nesse período. E essas regiões onde surgem esses líderes, esse povo acaba se agarrando nessa esperança, se aglomerando, fazendo parte, fazendo adesão desse sentimento, né, de pertencimento, de uma vida melhor, e isso vai gerar um movimento muito grande no Nordeste, e a ponto de provocar
uma desconfiança às lideranças políticas da época. Então, assim, eu selecionei aqui alguns aspectos, né, para que a gente possa ver do que o Nordeste sofrera naquele momento. Bom, fome. Olha para o aspecto dessas imagens, que são imagens do agreste nordestino, né? Então, olha só. Essa família desolada, né? Olha para as condições de vida dessa casa. Olha para os móveis, né? Olha para a forma como eles olham, o olhar no horizonte, a tristeza, isso provocada por uma falta de perspectiva, né? A fome, o desemprego baixíssimo, rendimento das famílias deixavam muitos, né, sem ter o que comer. Daí as políticas públicas, por exemplo, né, auxílio que a gente tem hoje, o Bolsa Família, né, porque o governo precisa fazer alguma coisa para tirar esse povo da miséria. Afinal, essa é uma das funções do Estado, né? É o Estado de Direito, é amparar esse povo, é dar a eles uma perspectiva melhor de vida, né? Por um outro lado, como se não bastasse a intervenção, né, política do homem, nós temos também aí uma característica que é natural do próprio sertão nordestino, que é a seca, né? Então, em tempos de seca, você percebe que até os animais não conseguem sobreviver. Olha para essa imagem, olha para esse panorama aqui, você vai ver o quê? Você não vê uma folha verde, né? Então, assim, nem os animais sobreviveram a essa seca que aconteceu. Então, a região do Agreste, ela ficava muitos meses e até anos sem receber chuva, né? Então, esse fator vai dificultar a agricultura e o gadinho que tinha para dar o leite, o menino, né? Para auxiliar na alimentação. O que acontecia? Acabava que morrendo. E isso gerava mais pobreza. Por um outro lado, nós temos aqui uma figura pública na época, que era o Prudente de Moraes, né? Que era o governo do Brasil naquela época, mas ele não apoiava politicamente, né, essas áreas. Então, os governantes e políticos da região não davam a mínima atenção para as populações carentes. Nós temos aqui nesse período o governo da oligarquia. E todo mundo sabe que no governo da oligarquia havia um acordo político entre os estados mais ricos da federação. Então, assim, São Paulo e Minas Gerais, eles alternavam no poder nesse período. E ainda havia uma política chamada política dos governadores, que era uma parceria criada entre o governo federal e o governo estadual, com parceria com o coronel nas localidades, principalmente regionais, em que eles faziam parceria, ninguém interferia na vida de ninguém, porque o foco, na verdade, era garantir essas lideranças no poder. Mas eles não tinham a sensibilidade do cuidado com o povo. Bom, aí a gente tem também uma outra situação que é característica do Nordeste, né? Que é a violência. Nós sabemos a origem do coronelismo, né? Surge com aquela ideia da formação da Guarda Nacional. E a Guarda Nacional foi uma patente dada pelo governo aos fazendeiros, e os fazendeiros assumiam a cadeira de ser os líderes, né, militares, claro, e formavam a sua equipe, a sua milícia, né? Mas os coronéis também tinham a sua política como é que diz, sua política particular. Além de ter essa milícia, eles tinham também os jagunços, que usavam de grande violência, né, no Nordeste, com as famílias pobres e miseráveis. Então, havia um terror, um medo muito grande, né, que as famílias passavam, perdiam suas terras, casas queimadas, né, muito estupro, muito abuso, né, as famílias naquela época, enfim. E aí a gente vai entender, porque vai surgir vários grupos, né, em defesa, né, dessa situação aí, vai para fazer o papel do governo, mesmo que seja de uma forma inversa, né? Então, era comum a existência de grupos armados que trabalhavam para os latifundiários. Esses espalhavam a violência pela região, eles eram terroristas. Um jagunço, quando entrava em uma localidade, que chegava em um barzinho, as meninas corriam, as famílias corriam, porque eles tinham um punhal, eles faziam uma arruaça, porque eles tinham uma cobertura
dos coronéis. Então, isso também foi um fator terrível para o Nordeste. Então, soma-se tudo isso, vem o desemprego, né? Como eu disse no início do vídeo, a escravidão aconteceu, mas os libertos, os recém-libertos, não conseguiram um lugar de inclusão, ou seja, não teve trabalho, então eles viviam vagando, eles buscavam voltar para as portas, para os portões das fazendas, para viver de troca, de favores, mas só para sobreviver, para não ser um ambulante, para não ser uma pessoa sem teto, sem terra. Então, assim, a situação era agravante. Então, grande parte da população pobre estava sem emprego, em função da seca, a falta de oportunidades em outras áreas da economia. Para resolver esse problema, pessoal, aí surge, então, os líderes messiânicos, que a liderança política vai chamar de fanatismo religioso. Mas não havia outra saída. Esse povo pobre, o agricultor, o ex-escravo, o camponês, enfim, toda essa população ociosa, marginalizada dessa política, viam nessas figuras a fonte de vida, de sobrevivência. Tinha alguém que estava se preocupando com a vida deles, se interessando por eles. Então, esses líderes começam a levar um número muito grande de pessoas a ponto de formar uma aldeia, né? Um arraiá, como foi no caso de Canudos. Ok? Então, assim, a gente começa, então, agora a falar da Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia entre 1896 a 1897. E nós temos aqui essa imagem que você está vendo. Ó. Aqui, por exemplo, é a descrição, né? E isso foi feito no período antes da tomada de Canudos. Olha como essa aldeia cresceu, né? O chamado Belo Monte. Olha a quantidade de pessoas que viveram nesse lugar. E o fato das pessoas buscarem esse lugar para a sobrevivência gerou um terror, um temor muito grande nas autoridades, né? Contra a pessoa, né, de Antônio Conselheiro. Aqui você tem uma cena do filme, né? Que é um dos filmes mais interessantes, que narra a Guerra de Canudos. Então, assim, olha o aspecto desse homem e você percebe que essa é a figura em que esse povo, essa multidão de pessoas sem perspectiva nenhuma de vida, que se agarra na esperança de ter uma vida, de ter um teto, de ter uma terra, de ter comida na mesa, né? É o que vai acontecer lá no Belo Monte. Bom, o que foi o movimento messiânico? Então, o messianismo é uma doutrina que acredita que o Messias voltará para libertar o seu povo do mal e criar um lugar de paz e de prosperidade. Na história do século XIX e XX, esses movimentos eram liderados por um líder carismático que fundava uma cidade santa governada pelas leis divinas. Os messianismos são considerados movimentos sociais por serem coletivos e buscarem a destruição de estruturas consideradas injustas e a construção de um novo mundo a partir da fé. Então, olha só, a presença, né, do divino, né, de um Deus que cuida, né, que é justo e que não aplica a injustiça na vida deles. Então, assim, esse movimento tendeu a destruir aqueles espaços sociais, as estruturas sociais que eram consideradas, na visão deles, injusta. Então, o sistema político brasileiro, nesse período, na visão desses líderes e dos seus seguidores, eram organizações e estruturas injustas e precisavam ser destruídas. Por isso, eles fizeram adesão em torno dessa liderança, abrindo mão de uma vida antiga para viver uma vida nova, né? É isso que significa o messianismo. Bom,
Antônio Conselheiro, quem é esse cara, né? Esse homem que tem uma relevância muito grande na história brasileira. Então, ele se autodenominava o Peregrino. Foi um líder religioso brasileiro, figura carismática, adquiriu uma dimensão messiânica ao liderar o Arraial de Canudos, um pequeno vilarejo no sertão da Bahia que atraiu milhares de sertanejos, entre camponeses, índios, escravos e recém-libertos. Olha só, olha o público-alvo, né? Pessoas miseráveis, marginalizadas das estruturas políticas naquele momento, o qual foi destruído pelo Exército da República na chamada Guerra de Canudos em 1896. Acreditava que a República recém-implantada no país era a materialização do reino do anticristo na Terra, uma vez que o governo laico seria uma profanação da autoridade da Igreja Católica para legitimar os governantes. Para ele, a cobrança de impostos efetuada de forma violenta, a celebração do casamento civil, a separação entre a Igreja e Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo. Todo mundo sabe que a Constituição brasileira, republicana, nesse período, decretava, trazia a discussão e legitimava o casamento civil. Não tinha mais casamento feito na igreja não tinha mais o respaldo legal jurídico. A separação entre o Estado e a igreja, né, que foi algo assim também, como é que diz, discutido e aprovado na Constituição. Então, assim, a cobrança de impostos, o Estado reorganizando a sua burocracia e cobrando os impostos da população, e aí eles criticavam que o imposto cobrado não era de acordo com o que o Estado dava para o povo. E essas lideranças, eles começam a surgir dentro dessa perspectiva. Ora, a igreja, como é que uma sociedade separa de Cristo, né? Ou seja, o Estado não tem mais, é laico, não se fala mais de Jesus, não se fala mais de religião, né? Não sei também qual é a mentalidade que eles tinham do Cristo, o ressurreto, né? Mas tinha esse entendimento. Então, ele vai dizer que tudo isso é o governo do cão. E quando Antônio Conselheiro começa a ter essa visão, começa a divulgar, aí ele passa a ser apontado como grande inimigo da República e como um monarquista, né? Como se ele estivesse fazendo apologia ao antigo regime que era o regime monárquico. Então, eu tenho aqui a figura dele, né? Aqui, um homem, né? Ele era professor, ele fazia o papel de advogado, na verdade, né? Por isso que ele era chamado de conselheiro. Ele não advogava, né? Mas ele aconselhava as pessoas, ele construía igreja, restaurava cemitérios, faziam doações. Então, ele era mesmo um peregrino. E por que ele se transformou num peregrino? Não, ele era até de família bem abastada, né? Ele teve uma grande decepção na vida dele quando ele foi traído, quando a esposa dele fugiu com um militar. E a partir desse momento ele teve uma grande desilusão e ele passou a vagar, fazer alguma coisa que servisse. E ele começou a se indignar com a situação, né, social daquele povo. E ele começa a pregar. Ele começa a fazer uma campanha contra o projeto do Estado. Ele começa a falar, não rasgue todos esses decretos, não pague imposto, certo? E esse negócio de dizer que casamento é só civil é mentira. Casamento certo é o casamento da igreja. Esse negócio de dizer que a igreja está separada do Estado também é mentira, é coisa do cão. Então ele começa a fazer isso e ele passa a ser odiado, né, pelas lideranças políticas da época. Interessante que ele conseguiu uma soma muito grande de seguidores. E esse povo começou a segui-los nas suas andanças até ele formar o chamado a comunidade do Belo Monte, né? Que foi alvo de ataque do governo. Bom, aqui eu tenho uma charge, né? Ele com seus seguidores,
E ele fala para a República, representada por essa mulher aí. Até tomando ares de dizer a República, dois pontos, alto lá, né? Daqui não passará. Então, assim, era uma crítica, né? É uma imagem que saiu na revista ilustrada da época de Agnello Agostinho, que era um veículo de propaganda republicana durante o Império, que retratava o conselheiro de forma caricatural, né, com séquito de bufões, né? O que significa isso? Um grupo de pessoas, né, atrás dele, né, armados com velhas bacamartes, né, tentando barrar a República. Exemplo de como a imprensa da época reagiu ao messianismo, ou seja, chamavam o grupo dele de bufões, porque as armas que eles usavam não eram armas compatíveis a armas do Estado, do Exército, mas ele causou um incômodo muito grande a, como é que diz, a República nesse período. Bom, apareceu no Sertão do Norte esse indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares. Deixou crescer a barba e os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de duas professoras, vive a rezar terços e ladainhas, e a pregar e dar conselhos às multidões que reúnem onde lhes permitem os párocos. Ou seja, essa é uma descrição, né, da Folhinha de Lamartine, de 1877, reproduzida por Euclides da Cunha, que foi o autor do livro Os Sertões, que tem uma gama de informação, né, desse período, porque ele narrou ele acompanhou de perto esse episódio. Então, nós temos aqui um homem com aspecto rústico, né, de pouca aparência, beleza nenhuma, mas que usou do seu conhecimento, da sua astúcia, para provocar um desequilíbrio dentro do sistema político da época. Ele teve muitos seguidores, como o texto diz aqui, que reúne onde lhes permite os párocos. Ou seja, muitos padres na época não apoiaram ele, a igreja se voltou contra ele, porque, de repente, quando ele começou a fazer suas pregações, ele conseguiu um número muito grande de seguidores e as igrejas também começaram a ficar vazias, porque os padres da localidade não tinham resposta para a miséria do povo. E ele conseguiu arrastar essa multidão. E a igreja começou também a como que excomungar ele, né? E se une ao Estado para destruir ele, porque diz que ele não faz parte da eclésia, né? Ou seja, ele é um missionário, mas ele não está vinculado, né, a nenhuma das ordens religiosas da igreja nesse período. Bom, para fechar, né, nós temos aqui o foco dessa guerra foi o foco religioso. A Guerra de Canudos acontece na Bahia em 1896 a 1897. O líder é Antônio Conselheiro, né? A causa foi a miséria crônica da população nordestina, má distribuição de terra, descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos, separação entre religião e Estado, decorrente da proclamação da República, né? E os seus seguidores, né, eram os camponeses, né? E como eu disse, índio, eu disse escravos, recém-libertos, e eles vão formar um arraiá, vão ocupar um espaço, né, que é o conhecido Arraiá do Belo Monte, no interior da Bahia. É interessante a gente destacar aqui que, nesse período, eles conseguem ter uma vida equilibrada lá dentro desse arraiá, e isso só vem desequilibrar quando Antônio Conselheiro ele faz uma encomenda de madeiras para a construção de uma igreja lá na comunidade, e a pessoa que ele encomenda a madeira recebe o dinheiro e não entrega a madeira, que foi em Juazeiro. E aí a fama, na verdade,
chega em Juazeiro dizendo que Antônio Conselheiro e o seu bando iria invadir a cidade para atacar por conta de não receber essa madeira. Aí o governo de Juazeiro imediatamente manda pedir socorro ao Estado. E aí é que o Estado entra, né? É tudo que o Estado precisava, era dessa brecha para entrar e enviar o exército para destruir, na verdade, a comunidade. Então, assim, a comunidade forma um Estado paralelo à República, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Aí o governo republicano se une com os coronéis e com a igreja contra Canudos, né? A campanha de difamação contra Canudos atinge os principais jornais da capital, associando Canudos a um retorno da monarquia. Após 4 expedições militares, Canudos é massacrado. Então, nós temos aqui, nós temos o Estado, que tinha um grande interesse, porque acreditava que eles estavam fazendo um Estado paralelo à República, que seria o retorno, a volta à monarquia. Os coronéis, porque perderam a mão de obra. A igreja, porque perdeu fiéis. Não? Então, essas 3 instituições aqui, ou grupos, se unem contra Canudos, e só na 4ª expedição é que eles conseguem massacrar essa comunidade. Mas na 1ª, na 2ª e na 3ª, eles venceram um exército, né, bem equipado, né, do Brasil nesse período. Então, você encontra, se você quiser ler tudo sobre eles, esse fato, você vai ler o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é uma bibliografia já trabalhada também na nossa escola, né? Então, você já sabe muito bem sobre essas questões. Bom, a segunda revolta messiânica acontece no Juazeiro, lá do Norte, né? Lá no Ceará, em 1913. Observe só, eu tenho aqui a figura do Padre Cício, né? Padim Padre Cício, uma figura carismática, emblemática, né? Mas eu tenho aqui também um fazendeiro, né? Então, assim, ele era um líder religioso, ao contrário de Antônio Conselheiro, ele tinha uma igreja dentro, ele estava inserido em uma ordem religiosa, mas ele era uma figura importante e, como ele era muito caridoso, né, as pessoas dizem muito que ele era muito caridoso, ele se transformou numa figura política na localidade. E tudo começa quando o governo tenta enviar um interventor para o Ceará, né, nesse período, substituindo a antiga família que governava o Ceará. E aí ele é chamado para resolver esse problema aí. Ele vai resolver isso com fogo, né? Então, assim, ele forma um exército, ele é um religioso, mas ele é um fazendeiro, ele é um político também. Então, nós temos aqui essas imagens, né, desses ataques, que também foi uma guerra, e que isso trouxe também impacto para o Estado. Então, eu tenho aqui o líder, Padre Cícero, causa intervenção do governo central, né, Marechal Hermes da Fonseca, no Ceará, retirando do poder a tradicional família Scioli, baseada na chamada política das salvações, né, que era tipo assim, quando Hermes da Fonseca assumiu a direção da presidência, ele fez parceria e, para fortalecer o governo dele, ele substituiu os antigos governadores, né, a chamada política de intervenção. E lá no Ceará não funcionou. Os cearenses não aceitaram tirar do poder uma família tradicional, a família Scioli, que era a família que governava lá nesse período. E por conta dessa tentativa de substituição da liderança política lá da região, houve essa guerra. Então, o Padre Cícero lidera um exército formado por fiéis que recuperam o poder para a tradicional família. O prestígio político do Padre Cícero aumenta consideravelmente e a família Scioli retoma o controle do estado do Ceará. Entendeu? Então, graças à intervenção
do padre Cícero, juntamente com seu exército de fiéis, que pegam em armas e faz um rebuliço dentro do Ceará. O governo ficou com medo, né? E disse, olha, quer saber de uma coisa? Você, que é o meu interventor, que eu estou colocando, venha embora e deixe o governo com esse povo. Não queremos confusão com eles. E aí, essa família Scioli retoma o poder, né, da oligarquia lá no Ceará. Então, aqui é esse famoso padre Cícero, adorado, né, divinizado, porque muitos acreditam que ele fez milagre, que ele é santo, né? Não sei se ele é canonizado, né, mas sei que ele tem essa figura de ser um carismático, e ele conseguiu agregar muitos seguidores lá nesse período. Bom, um outro episódio vai acontecer também no campo, agora dessa vez lá em Santa Catarina, no Paraná, e o período é 1912 a 1916, olha só, 4 anos de conflito, que vai ser a chamada Guerra do Contestado. E você está vendo aqui, eu coloquei essa imagem, aqui é uma imagem de uma estrada de ferro, né? Um espaço que está sendo desmatado para a construção de uma estrada de ferro. Por trás dessa ação aqui, tem o quê? Tem aqui capital estrangeiro, né? Tem o financiamento de empresas inglesas e norte-americanas no sentido de construção dessas estradas e ganhando muito dinheiro, claro, isso vai render muito. E a insatisfação aqui, na verdade, é que esse lugar, esse espaço onde essa estrada está passando, era uma área de ocupação de comunidades. E lá vai levantar também a figura de um religioso que vai abraçar a causa desse povo desamparado e vai pegar em armas também contra o governo. Então, a presença do capital estrangeiro na área do contestado e a modernante, né, que eram as empresas que estavam chegando, a questão ambiental, afinal, empresas desmataram as florestas nativas da Araucária com a concessão do governo federal, ou seja, tudo foi feito em comum acordo com o governo federal, e o governo federal ganhou muito recurso com isso, mas o governo também não estava preocupado com o impacto, se ia estar desmembrando terra, se está desagregando pessoas, desempossando pessoas, e essas pessoas desempossadas não receberam nenhuma retribuição do governo. E isso gerou uma insatisfação. Então, eu tenho aqui esse mapa, né, que mostra muito bem a área de litígio, né, a região disputada entre Paraná e Santa Catarina, e a região da Guerra do Contestado. Então, assim, nós temos aqui, essa é uma região disputada entre os dois estados, e aqui é a região onde ocorreu a guerra, né, do contestado. Então, a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, foi um conflito armado que opôs força do governo e camponeses que viviam na região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Ocorrido durante a República Velha, o sangrento conflito teve origem na disputa de terras e deixou mais de 10 mil mortos, vítimas dos combates, da fome e de doenças. No final, os rebeldes e sertanejos pobres foram violentamente massacrados. Observe que não houve assim um cuidado do governo em atender às demandas, aos interesses desse grupo. Então, todos esses problemas que a gente discute aqui, ela tem um fundo político e tem também um fundo de posse de terra. A questão da terra. A terra traz muitos problemas. Por quê? Porque ela está sendo monopolizada e controlada por um pequeno grupo, enquanto a maioria estão desolada, né? Bom, quem é esse líder? José Maria, né? Ele é um monge também. Ele também tem essa visão messiânica. Ele também pregava um mundo, uma sociedade justa, onde as pessoas não pagavam imposto, onde as pessoas viviam em comum acordo, onde não havia miséria, não havia extorsão, não havia violência. Então, esse sentimento desse novo mundo acabou que eles conseguiram um grande número de seguidores, né?
Então, a origem do nome é a região do contestado entre os estados de Santa Catarina e Paraná. A causa, exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas, que provocaram a expulsão, marginalização de pequenos camponeses. Ou seja, até, você está aí na terra, é sua sim, mas agora não é mais. Agora a estrada vai passar aí. Vocês serão indenizados? Também não. Pega a sua trouxinha e sai. Então, é essa forma que o governo tratava a população na época, que gerou insatisfação e repúdio desse grupo, né? E que vai, como é que diz, ser um ponto forte para o surgimento desses líderes messiânicos que vêm dar resposta ao povo. Então, assim como Canudos, os participantes foram violentamente massacrados, né? Então, assim, dentro da visão ideológica dele, ele pregava a chamada monarquia celeste, né? Não é que ele estava querendo trazer a monarquia, segundo os historiadores. Ele não queria ressuscitar uma monarquia, como é que diz, politicamente semelhante àquilo que a gente conhece na história. Não. Na verdade, ele preconizava um governo justo, né? Proclamava a monarquia celeste numa forma de que você vai viver justamente, né? Não vai ter litígio, não vai ter disputa, não vai ter violência, né? Então, assim, ele era uma figura popular, contador de história, de feitos heróicos, né? Segundo os historiadores, ele atribuía até assim, tipo, um remanescente do imperador Carlos Magno. Em si, ele era um sonhador. Por isso, ele ficou conhecido como uma figura que poderia construir um arraiar, um lugar onde havia santidade, onde as pessoas não iam ser exploradas, onde as pessoas não iam ser marginalizadas, né? Contudo, dentro de uma perspectiva popular, a palavra monarquia não significava um desejo de oposição à república, né? O sentido da existência de um rei, retomando conceitos milenares, associava-se à ideia de justiça e unidade. Pronto. Era isso que ele pregava. Um lugar, uma monarquia celeste, onde as pessoas pudessem viver dentro de uma justiça e haver unidade, onde tudo é de todos. Ninguém é mais rico nem mais pobre, né? Então, todo mundo tinha acesso à terra. Bom, ainda no campo, nós temos um outro movimento, esse é considerado um banditismo social, né? Por que um banditismo social? Não sei se vocês perceberam, todos esses movimentos que foram citados aqui, eles têm um programa, um plano de atendimento e um objetivo, uma meta a alcançar. Esse grupo não. Esse grupo, eles viviam andando, fazendo arruaça, e na visão deles, eles estavam praticando a justiça. Na visão do governo, eles eram bandidos sociais, e que precisavam ser vetados, né? E aí a gente vai ver o jogo político do Estado, né? Com o surgimento das milícias, né? Do exército, que os próprios cangaceiros chamavam os macacos, né? E formado por ex-cangaceiros, ex-escravos, camponeses, enfim, pessoas interessadas que quisessem ganhar a vida para combater o cangaço. Mas eles tiveram muito trabalho para poder desmontar esse grupo, né? Então, esse grupo tinha uma liderança forte, que era o Lampião, o Virgulino Ferreira Lampião, né, como ele era intitulado, e tínhamos também daí o Curisco, que era um famoso, mas tiveram outros nomes, né? E ele, sempre parceiro de Maria Bonita, que a história registra que Maria Bonita era filha de um fazendeiro que ele roubou e que se apaixonou por ele, e foi o amor da vida dele. E ela fazia de tudo para conservar o relacionamento dela com Lampião, a ponto de ter
como é que diz? Um colar, né? Ela ajudava a construir um colar de orelhas para quem, tipo assim, fletasse com ele, e ela sabia resolver imediatamente. Então, assim, é uma história bonita, eu gosto muito de trabalhar esses temas da República, porque, assim, são grupos populares que, no fundo, eles têm um sentimento, eles têm uma ideologia, embora tenha sido mal interpretados. Então, esse movimento ele vai acontecer no Nordeste. E como eu disse a vocês no início, qual era o panorama do Nordeste nesse período? Era uma parte do Brasil, né, que parecia ser oculto, né? Os governos não enxergavam esse povo, e se enxergava não viam, né? Abandonava eles à própria sorte, e o que se tinha lá, na verdade, a notícia que se tinha desse Estado, na verdade, era que eles cobravam os tributos, a escassez, a miséria, né? A pobreza, fazia parte da vida desse povo. Então, eram cidades e minúsculos distritos, né, que eram controlados pela figura dos coronéis, e todo mundo sabe qual era o perfil de tratamento que o coronel dava a essas localidades. O coronel ele era altamente autoritário. Ele prendia delegado, ele prendia políticos, ele prendia quem ele achasse que era importante. Em tempos de política, todo mundo se sabe que o modelo de voto era o chamado voto de cabresto, né? As pessoas não tinham liberdade de escolha, enfim, vivia dentro daquela prisão, né? Daquele corredor de opressão. Essa é a história, né, do Nordeste nesse período. Então, foi nesse contexto aí que surgiu os líderes messiânicos, mas que também surgiu o cangaço. Um banditismo digno dos clássicos filmes, né, de faroestes, onde criminosos itinerantes, por que itinerantes? Porque eles viviam vagando. Uma hora eles estavam nessa região, outra hora eles estavam... Primeiro que eles precisavam camuflar-se para não ser pego pelas milícias do Estado, né? Então, sempre acompanhados de sangue, porque eles eram perversos, violentos, isso é fato, né? As histórias do cangaço remetem a pessoas muito humildes, pessoas pobres que sofreram nas mãos dos coronéis, que resolveu sair do jugo dos coronéis e fazer justiça. Tiveram suas famílias mortas, suas cabanas queimadas, enfim, por jagunço dos coronéis, e resolveram, então, formar um grupo de insatisfeitos, pegar em arma e virar bandidos. Outra coisa interessante é que eles se recusaram, na verdade, a seguir, né, a inércia dos coronéis. Eles a permanecesse no controle dos coronéis. Eles optaram por um caminho que dava a eles satisfação, pelo menos gerava medo e importância. Famoso eles eram, né? E quando chegava nas localidades, eles paravam tudo que estava acontecendo. O próprio Lampião fazia justiça com as próprias mãos. Há casos assim importantíssimos de relatos de Lampião nesse período. Quando ele chegava, que ele via algo que a justiça local não cuidou, ele fazia justiça, né? Então, bandos armados que percorriam o interior nordestino sobrevivendo de delitos. Eles tinham acordos de famílias que alimentavam eles, e eles também traziam roubavam do rico para dar aos pobres. Principais bandos, Lampião e Curisco, né? Aqui é a figura do famoso Lampião, muito bem trajado, né? Vaidoso. A causa, miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terra, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres, e, claro, a violência com que
os jagunços dos coronéis tratavam aquelas famílias pobres e miseráveis. Então, assim, eles resolveram ser mais violentos. Então, havia um enfrentamento muito grande nesse período. O mito de Robin Hood, ou seja, aquele que rouba do rico para dar aos pobres, né? Então, assim, a vida criminosa como alternativa à miséria e submissão. Então, eu selecionei alguns trechos assim, que eu achei muito interessante do material que eu estava usando para preparar essa aula. Então, as condições naturais do sertão são especialmente infavoráveis à vida humana. Os longos períodos de estiagem castigam seus habitantes através dos efeitos consecutivos que a falta d'água produz. O gado morre, as plantações ficam comprometidas. Assim, famílias inteiras tentam se equilibrar num contexto de subsistência precária. Quando havia oferta de emprego, ou melhor, de trabalho, ela era ligada ao coronel da região, figura nem sempre louvável. Ou seja, o coronel tinha todo o controle, né, de empregos, da saúde, dava remédio, ligadura, chapa, dava tudo aos seus e castigava aqueles que eles julgavam não ser seus. Então, olha só, eu destaquei esse trecho aqui. Inteiramente, só o sertanejo é um homem abandonado à sua própria sorte. Nada lhe resta senão a desesperança ou a rebeldia, que é um simples efeito de causas profundas da ausência de justiça, analfabetismo, precariedade de comunicação, baixos salários, débil capitalismo e um lentíssimo desenvolvimento das forças produtivas. Bom, pensar nas autoridades da região como figura de violência e senso de injustiça similar aos dos temidos cangaceiros faz com que se compreenda melhor como tantos sertanejos optaram por esse caminho. A vida criminosa não era nada cordial, mas entre fugas e investida, oferecia o poder de ter tudo aquilo que passava longe da realidade da maioria. Ouro, respeito e mulher. E sobre esse último ponto, como é de se imaginar, o estupro era algo recorrente. Então, esse é um trecho de um texto que eu achei muito interessante, que, de certa forma, não é que justifica, mas não havia outra saída. E se você tivesse coragem, você se juntava a um desses bandos, mas pelo menos para você bater no peito e dizer, eu tenho ouro, porque eu vou roubar, e roubava mesmo, né? Eles entravam no arraiá e cercavam e tomavam armazém, fazendas, pelo poder das armas. Respeito eles conquistaram, e muitas mulheres também. Então, assim, essa é uma leitura interessante sobre o tema. Então, assim, outra coisa interessante, o vermelho é uma cor muito compatível com o trajeto do cangaço. Não apenas pelo couro de luta ou coragem, mas principalmente pelo sangue. Se entre os coronéis, representantes da lei no sertão, a violência já era evidente, no cangaço ela era uma assinatura. A violência já era tradicional, execução por sangramentos, era regido pelo punhal introduzido em pontos vitais de suas vítimas. Para lidar com tamanha rotina, outra característica chamava a atenção, a frieza aterrorizante. Então, assim, era um verdadeiro arsenal de sangue, né? Quando eles pegavam o inimigo, eles não tinham pena, não tinham misericórdia. E uma das armas prediletas deles era um chamado punhal, né? Que ele já tinha um ponto estratégico de atacar. Ao passo que se comandava torturas e execuções. As histórias também falam dos cangaceiros como figuras musicais e risonhas, como se a vida e a morte fosse e era mesmo parte do dia a dia daquelas pessoas. Ou seja, eles sabiam o que esperavam eles. Então, eles aproveitavam mesmo o máximo. Quando entrava, eram muito festeiros, gostavam muito de dançar, de comer, de farrear, mas também na hora de guerrear, eram pioneiros nas guerras. Já dizia o mítico rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. 3 coisas eu trago de Pernambuco: dinheiro, coragem e bala. Né? Essa é a história do cangaço do Nordeste brasileiro.
Então, nós temos aqui como desfecho final, né, um cerco que se fechava, a falência dos bandos e o fortalecimento do combate ao cangaço. Então, nós temos aqui, quando o Estado conseguiu, o Exército Brasileiro conseguiu atacar, foi de uma forma quase que em massa, né? Então, assim, eles tiveram a preocupação de ter a certeza de que não ia sobrar ninguém. E aí nós temos aqui um quadro, né, com as cabeças cortadas de membros do bando de Lampião, incluindo a sua parceira, que era Maria Bonita, né, mortos em uma emboscada em Porto da Folha, Sergipe. Elas foram expostas como troféu na escadaria da prefeitura de Piranhas, no estado de Alagoas. Este episódio simbolizou o fim dos tempos áureos do cangaço, né? Então, essa é uma imagem chocante que encerra aí o período da história desse bando. Bom, então nós temos aqui, eu trago aqui um mapa para mostrar para vocês a região do Nordeste, a área de maior incidência do cangaço, né? Que é essa área aqui, a área de Sergipe, né? Aqui no centrozinho, a aldeia de Canudos. Aqui nós temos, muito interessante, olha só, a área do cangaço. E nós temos aqui a área da influência do Padre Cícero. Então, se você for olhar aqui, todas essas revoltas, praticamente, elas estão nessa área aqui, né, do Nordeste. Bom, vamos falar da revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, e que essa revolta ela é provocada por um projeto de imunização e modernização da cidade do Rio de Janeiro nesse período. E de combate, claro, às epidemias que matavam muito naquela época. Então, eu tenho aqui um trecho muito interessante. Observe aqui a figura, né, do médico sanitarista Oswaldo Cruz, e atrás dele nós temos aqui o espírito da morte, da febre amarela, bubônica e da varíola, que eram as epidemias que assolavam a população brasileira nesse período, principalmente dessas áreas periféricas, por conta das más condições de vida, né, e ocupação nesse período. E aí tem um trecho aqui interessante, que diz assim: e lá estava Oswaldo Cruz entre a febre e a espada, que para ele apontada, sem dúvida fazia jus. Aquela falta de luz que a imprensa semeara. Entre a gente que gritava seu não à vacinação, que por decreto de então, obrigatória se tornara. Observe, escrito por Edmilson Santini, que era um cordelista na época. Então, isso traz à luz um problema que esse sanitarista e o governo, claro, vivia naquele momento, que era a resistência desse povo. O povo não aceitava essa obrigatoriedade da vacinação. E por conta disso, o Rio de Janeiro se transformou em uma pandemia de conflitos. Então, eu tenho aqui. Segundo a oligarquia paulista, né, do café, de quem Rodrigues Alves, o então presidente do Brasil, era representante, além de vergonha nacional, as condições sanitárias precárias e insalubres do Rio de Janeiro e do seu porto impediam a chegada de investimento, maquinaria e mão de obra estrangeira. O projeto sanitário deveria ser executado. Rodrigues Alves nomeou, então, 2 assistentes, o engenheiro Francisco Pereira Passo como prefeito e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como chefe da Diretoria de Saúde Pública. Cruz assumiu o cargo em março de 1903, declarando: dei-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre amarela. Dentro de 3 anos, o sanitarista cumpriu o prometido. Então, assim, o Rio de Janeiro era um lugar feio, desorganizado, mas era a capital do Brasil. E o presidente queria
que essa cidade tivesse uma aparência à luz da Europa, né? Então, para isso, precisava modificar parte da geografia da cidade, e para mexer nisso, teria que mexer na população, né? Tirar alguns de algumas áreas e mandar para outras áreas, fazer uma limpeza, né? Vacinar esse povo para combater essas doenças, enfim. A modernização chegando no Brasil em 1903. Em 1881, o médico cubano Carlos Finala havia identificado o mosquito Stegomyia fasciata como o transmissor da febre amarela. Cruz, então, criou as chamadas brigadas mata-mosquito, que invadiam as casas para desinfecção. Ora, a formação acadêmica desse povo era baixíssima, eles não tinham esse entendimento. Então, eles viam tudo isso como uma ameaça, era como se o governo quisesse matar eles, como se o governo quisesse exterminar, como se o governo estivesse culpando por toda a miséria, por toda a sujeira, por toda a feiura do lugar a eles. Então, eles começaram a não abrir as suas portas para a entrada da brigada para matar esses mosquitos, né? E ainda hoje a gente tem resistência de pessoas desse grupo de cuidadores, né? Que entram nas casas orientando, trazendo informação para a população contra a sujeira, o acúmulo de água, né, para não gerar doenças, enfim. E tem muita gente que ainda resiste contra a entrada desse grupo, né? Então, eu tenho... o que deflagrou a revolta da vacina foi a publicação, no dia 9 de novembro de 1904, do plano de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória contra a varíola. A partir daí, entre os dias 10 e 18, a cidade do Rio de Janeiro viveria o que a imprensa chamou de a mais terrível das revoltas populares da República. No dia 12, muitas pessoas se concentraram nas ruas. No dia seguinte, o caos estava instalado. Na edição do dia 14, o jornal Gazeta de Notícias publicava: houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados, a pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Ei, quando eu leio isso, eu me recordo quando estou assistindo o jornal e vejo o que acontece nas grandes cidades. Quando quebram um ônibus, incendiam um ônibus, quando depedram o patrimônio público. Isso, gente, está na natureza do povo brasileiro. A forma que eles têm de se revoltar contra algo do governo que fere, de dizer que não está gostando do sistema, né, do governo, então eles, por falta de sabedoria, acabam destruindo o seu patrimônio. O seu patrimônio. E isso gera o quê? Isso vai gerar prejuízo, porque o governo vai ter que precisar de dinheiro para arrumar tudo de novo. E tira de onde? Dos nossos impostos. Então assim, o caos. Observe que você tem de tudo: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, para no meio do trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, porque ninguém vai abrir, bondes, que era o transporte coletivo na época, assaltado, queimado, lampiões, porque naquela época não tinha luz elétrica, eram os lampiões nas praças quebradas, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. As ruas, as correrias, os tiroteios, mortos, feridos, brigadas, ataques, incêndios, bondes, enfim. Os fatos de ontem, essa era a reportagem do jornal, após a publicação dessa regulamentação do governo de decretar a obrigatoriedade. A partir daí, agora, todo mundo vai ter que tomar vacina. Então, o cenário era desolador pelas ruas centrais da cidade. Barricadas foram erguidas em verdadeiras trincheiras. Delegacias e repartições públicas assaltadas e invadidas. A existência de vielas, de becos e a própria topografia da cidade propiciava aos insurretos a oportunidade de armadilhas e refúgio. Ou seja, a cidade já gerava
um espaço de fuga, né? Porque era muito bagunçada mesmo, então eles usavam o espaço ao seu favor. Então, a questão era bastante direta e clara para o governo republicano. Olha só que interessante. Como refletir para o resto do mundo a imagem de uma nação próspera, civilizada, ordeira e dotada de instituições diante da presença, em plena capital republicana, de uma multidão idômita, gente, idômita que significa dizer ignorante, composta de aventureiros, mestiços, negros e imigrantes pobres, que ao primeiro grito de motim forravam a cidade de barricadas e punham em xeque as forças do governo. Essa é um depoimento, uma pergunta que os governos se faziam naquela época. Nossa, essa população idômita são um bando de ignorante, viu? De pessoas aventureiras, são mestiços, são negros, são imigrantes. É uma população pobre, miserável, que gostam de fazer motim. E esse discurso afrontava também o povo. E aí isso acabou criando um conflito muito grande, né? Em torno desse projeto e a dificuldade que o governo teve de ganhar a confiança desse povo. Em síntese, projeto de modernização do Rio de Janeiro, presidente Rodrigues Alves, né, foi a causa desse movimento, destruição de cortiços e favelas, ampliação das avenidas, construção de novos prédios, inspirando-se em Paris, foi uma proposta do governo, e o governo fez isso, né? Tirou esse povo idômito todo dos lugares, das praças, do centro da cidade, jogou tudo nas beiradas. Olha para o Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro é um estado que tem a maior quantidade de pobres, de favelas. Então, quando você olha, eu nunca fui no Rio de Janeiro, mas eu assisto os jornais e eu leio, e eu vejo que tudo aquilo ali a história explica. Esses movimentos de modernização que acontece no Rio de Janeiro nesse período, à luz de Paris, né, fez com que esse povo fosse tirado do centro, porque pobreza é feia. Fica feio o ambiente. Tudo de pobre é feio, né? Parece ser feio. Porque a história relata que eles precisam limpar o espaço. E isso aconteceu, e você vê que no entorno, né, surgiram o quê? As aglomerações, que hoje são as maiores favelas do Rio de Janeiro. E também, claro, de outras áreas, como no caso de São Paulo. Expulsão de comunidades pobres das regiões centrais, tá vendo aí? Inflação alta de custo de vida. Claro, para você morar melhor, você vai ter que pagar. Todo investimento que o governo está fazendo, ele vai cobrar de você. Vai cobrar de você em imposto. Porque quem é que sustenta a máquina desse governo? Quem sustenta a máquina do governo é o trabalhador. Então, eu pago o meu imposto, você paga tudo que você consome, e por isso que nós mantemos esse Estado. E eu olho para todos os políticos e eu digo, são meus funcionários, porque eu pago o salário deles. Nós pagamos o salário de todo o segmento público. Com o quê, professora? Com o dinheiro que você paga dos impostos. Portanto, somos sujeitos ativos e merecemos o melhor, né? Então, se a gente dá, a gente precisa receber. O Estado tem que devolver. Da mesma forma que o cidadão entrega em dia os seus impostos. Vacinação obrigatória contra a varíola, né? Claro, aí foi o estopim. Nós já temos todo um movimento contrário. Mas qual é o estopim do movimento? A obrigatoriedade da vacinação. Aí o negócio pega e aí o furdunço está armado. Durante o conflito, um grupo de partidários radicais do Marechal Floriano Peixoto, denominado Jacobinos Florianistas, tenta tomar o poder, não obtendo resultado satisfatório. Observe que tem sempre os oportunistas. É um governo civil, os militares estão na expectativa de retomar o poder, aproveitaram a crise que o governo estava enfraquecido, né, literalmente, ou talvez não sei, e tentaram um golpe, mas foram sem sucesso. Então, nós temos aqui o estopim que desencadeou a revolta, ocorreu quando o marinheiro Marcelino ok? Mudando, e a última revolta. Observe só
fechando o bloco dos revoltosos, ainda no Rio de Janeiro. Vamos falar aqui agora de uma instituição em crise. E essa crise ela é provocada por uma cultura que os marinheiros disseram, não, chega, agora ninguém vai mais se submeter a isso. Olha só, que imagem você está vendo aqui? Você está vendo um marinheiro sendo surrado em praça pública e assistido pelo povo, quando se cometia qualquer delito. Então, o estopim que desencadeou a revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega da Marinha dentro do encouraçado em Minas Gerais. Observe que isso vai gerar um conflito muito grande na Marinha. Então, nós temos aqui o líder desse movimento, João Cândido, e que ficou conhecido como Almirante Negro. Foi ele que liderou esse movimento, foi ele que coordenou, foi ele que estimulou os seus parceiros a fazer parte desse movimento. Causas: maus tratos, baixos soldos, péssima alimentação e castigos corporais, como a chibata, por exemplo, né, dentro da Marinha. Imagine você, hoje, os marinheiros, personalidade, pessoas tão importantes, e eu acho tão lindo, né, aquele grupo, aquela instituição, como eles avançaram, né, no entendimento e são uma peça fundamental, né, de importância do Estado. No passado, eles não tinham nenhuma relevância, até porque o corpo era formado de pretos, ex-escravos. Daí os castigos físicos para qualquer ação que eles cometiam. Só que depois isso muda, né? A cultura muda. E para isso, alguém teve que morrer. Então, marinheiros tomaram 2 navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso continuassem os castigos na Marinha. O governo promete atender às reivindicações e solicita que os marinheiros se entregassem. Envolvidos foram presos e mortos. João Cândido sobrevive, mas é expulso da Marinha. Os castigos corporais na Marinha são abolidos. Pronto. Pelo menos alguém pagou o preço para que isso acontecesse. Então, nós temos aqui um grupo, um bloco de revoltas, e se você quiser estudar mais profundamente, nós temos várias literaturas que você pode estar se aprofundando. Mas eu quero lhe dizer que eu amo falar sobre a história e amo falar sobre o Brasil, porque assim, eu consigo fazer uma leitura na história para que eu possa compreender, né, toda essa performance, essa reação da população e a ação do governo na atualidade. A história explica e tem como a gente buscar essas origens desses conflitos e entender também esses conflitos, se não cometer os mesmos erros. Então, eu quero agradecer você por assistir a minha aula, tenha um bom proveito desse material e registre as dúvidas. Quando a gente se encontrar, você pode fazer o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.